Em 1946, pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fez nesses 36 anos do direito penal, dos tribunais de júri e da criminologia, suas opções de vida. Advogado Valdir Troncoso Pérez. Até que ponto pode ser profundo e honesto um jogo da verdade sobre o papel do advogado e a justiça em nosso país? O problema visto do ângulo dos advogados não tem nenhuma restrição. Os advogados podem viver assim na plenitude da sinceridade, dizendo o que vai no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E tudo que eu afirmar aqui, certo ou errado, será o reflexo mais profundo das minhas convicções recônditas e o eco do que está no meu espírito e no meu coração implantado como verdades definitivas. Meu velho e querido mestre, de quem eu tenho assim uma saudade imensa, o professor Soares de Mello, quando era presidente do Tribunal do Júri, já dizia que o advogado criminal é um homem que tem que ter a sensibilidade para saber o nível do resultado que ele pode obter. Eu nunca pretendi na minha vida o absurdo. Eu nunca pleiteei uma absolvição inviável. Eu suponho que eu nunca tive contra mim um resultado de 7-0. Porque ter um resultado de 7-0 implica necessariamente na postulação de uma tese inviável. O primeiro júri eu tinha por volta de 20 anos. Eu cursava o 3º ano da Faculdade de Direito. A essa altura, ser advogado criminal já era para mim uma compulsão. Me imantava a advocacia criminal, eu me sentia seduzido por ela, eu nunca tive dúvida vocacional. Então, voltando no tempo, eu te digo, o primeiro homem que eu defendi na minha vida foi um trabalhador rural, foi um empregado da fazenda de meu pai, foi um homem que levantava às 5 horas da manhã, naquele tempo em que o empregado rural era escravo, e que dormia depois do sol ter posto, que pelo acaso ocasional das coisas, como diz o poeta português, matou um homem, que foi a júri em Casabranca, que o júri absolveu, e que depois o tribunal condenou a 15 anos, porque naquele tempo nós vivíamos no regime da Carta Constitucional de 37, no regime da ditadura, quando o júri não era soberano. O grande Maurice Garçon, num trabalho que você deve ter lido, já dizia que o grande drama do advogado que se inicia da vida ou do homem que quer fazer o proselitismo é que ele tem que, primeiro, pensar no que vai dizer e, em segundo lugar, como vai dizer. E ele parte da premissa, no âmbito psicológico, de que duas ideias conscientes não ocupam o espírito humano ao mesmo tempo. Então, enquanto o advogado tiver que pensar na substância e no mérito da causa, no que vai dizer e como vai dizer, é claro que ele sofre um déficit e um rebate de produtividade e de rendimento. Então, um dos problemas básicos do advogado, é claro, que é a automatização da linguagem. A automatização da linguagem eu conquistei onde você a conquistou. Como advogado da assistência judiciária, defendendo todos os réus pobres durante 12 anos no Tribunal do Júri de São Paulo. Espetáculo que eu tenho dito e tenho repetido, tenho reiterado, instante da minha vida, assim como um todo, que me traz uma imensa saudade, porque eu me senti assim socialmente muito útil. Entre defender aquela pobreza e agora ser alugado pelos milionários, eu acho até que dentro de uma dimensão humana eu já fui melhor do que eu sou hoje. E fui defendendo esta pobreza com pertinácia dia e noite, e que talvez eu tenha obtido e tenha aprimorado este automatismo da linguagem que hoje surge sem maior esforço, como consequência meramente de um problema de ordem experimental. O enunciar e o experimentar tem uma relação de causalidade, obviamente, muito grande. E eu tenho um grande contingente de experiência. Quando eu defendo, eu não julgo. Eu não enuncio um juízo de valor a respeito da conduta do meu cliente. Eu discuto se ele praticou ou não praticou o fato. Se o fato é criminoso ou se o fato não é criminoso. E discuto as razões pelas quais ele praticou o fato. A consequência da minha defesa extrapola o meu juízo crítico.
não é da minha responsabilidade. O meu proselitismo não é a favor da tese da violência, é em favor de um homem que pode ter sido o opressor de ontem e é o oprimido de hoje. O réu é sempre o oprimido. Não interessa se no pretérito ele foi um opressor, de maneira que o elemento histórico imanente à vida do réu não entra no contexto do meu juízo para defendê-lo ou não. O grande problema que se coloca a nível ético profissional é o advogado ficar dentro dos limites do direito de parcialidade que lhe são permitidos pelo Código de Ética. A obrigação é um imperativo. Está inscrito na Constituição Federal. Entre os direitos do homem, e os direitos do homem não são direitos do homem virtuoso, são direitos do homem enquanto suporte moral do direito e de todos os homens. Todos os homens têm o direito de defesa. Esta abrangência é absoluta, é total e não tem nenhuma exceção. Ou senão você nega a Carta de Direitos do Homem, ou senão você nega a Constituição da República Federativa do Brasil. Você nega aquilo que é imanente ao homem, que é o direito de defesa. Quando um homem chega na minha idade, evidentemente ele começa a se conferir como cidadão. É claro que todo homem tem que ter um destino moral, se ele tiver um mínimo de consciência. A advocacia criminal para mim foi um chamamento, foi uma imantação, foi alguma coisa assim que me seduziu. Eu sempre brinco dizendo que eu tenho assim a sensação de que a minha mãe me gerou num escritório de advocacia. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Ela parece que foi a minha madrinha. Foi ela que me acalentou, foi ela que me carregou. Eu digo sempre que eu nasci nas fraldas da Mantiqueira, repito isto reiteradamente, que parece que as brisas das cumiadas me traziam assim a voz dos inconfidentes dessa extraordinária Minas Gerais, gritando pela liberdade. Então ela existiu em mim antes de ser alguma coisa que tivesse consistência ética e moral como destino de vida. Ela nasceu em mim como um apelo interior. Eu conversava outro dia com um médico de grande talento e ele me dizia assim, olha, às vezes eu fico pensando nos modelos espirituais e eu imagino como um homem ficou pendurado uma existência inteira na Basílica de São Pedro, talhando uma imagem, modelando. Como que será que ele pensou da vida de pendurado no teto de uma igreja? Então, aquilo deve ter sido para ele um apelo e um chamamento. Agora eu te respondo. Quer dizer, ela que primeiro existiu em mim, a nível emocional e como compulsão, como apelo, como vocação, hoje eu aceito no plano ético. E ela me realiza, ela me dá uma contraprestação, ela me gratifica. Ela me dá um sentido de plenitude. Ela povoa o meu espírito. Ela é a minha razão de ser e de existir. Ela me alegra. O advogado criminal cavalga um sonho. Ele vive uma irrealidade. Eu tenho a sensação de que a advocacia criminal é assim uma abstração. Eu respondo a este moço, se ele pretender fazer advocacia criminal, ele saiba primeiro, antes de tudo, como premissa, que o elemento, a força motriz deflagradora da conduta do advogado nunca foi o dinheiro, nem subsidiariamente. Nunca eu tive mais alento para defender um réu pobre do que um réu rico. Pode fazer a mensuração e disso eu tenho um testemunho ao longo da vida e todos dirão a mesma coisa. Não é o alimento espiritual do advogado criminal o dinheiro. O dinheiro nos dá um pouco de conforto, o direito de educar o filho, mas eu digo mais uma coisa, os homens menos ambiciosos a nível patrimonial são os advogados criminais. Fui convidado muitas vezes para a atividade política.
recusei-as sempre. Nunca me seduziu a política. De maneira que quando me falam em cargo de secretário, a priori eu já rejeito in limine, porque isso aqui é negar a minha vida. Eu já disse e repito que o homem que eu idolatro é o Dr. Dante Delmanto. Outro dia eu o vi caminhando pelas ruas, se dirigindo para o seu escritório, como faz todos os dias aos 75 anos, com vigor, com entusiasmo de alma extraordinário. E se o Senhor quiser me dar um bom fim de vida, que me dê uma vida assim, que me permita até o fim da minha existência ser advogado, exclusivamente advogado, e não secretário, até porque eu não gosto de ser secretário. Secretário já é uma palavra que impõe para mim uma subordinação que não é compatível com a minha forma de ser. Não acho que cada um trabalha de uma maneira e de uma forma. Eu, depois de estudar um processo, depois de absorver a prova, depois de conhecê-lo na véspera do júri, sabe, frequentar, meu querido amigo, eu prefiro, com franqueza, pegar um livro de literatura um pouco mais ameno, para eu sair um pouco desta vida do terra a terra, para eu ter mais capacidade ideativa, porque a lógica comportamental não é uma lógica formal e dedutiva. Então é preciso que você se entranhe e se inspire dentro de uma realidade humana. Eu, às vezes, brincando, digo talvez alguma coisa de que eu esteja convencido. Saber direito não é cultura. Direito é um instrumento de trabalho. O meu Patrício Ortega y Gasset, com muita propriedade no meu entendimento, dizia o seguinte, que um matemático, um físico, um químico e um jurista conhecem tanto da alma humana quanto um barbeiro suburbano. Então, conhecer o direito não é conhecer a alma humana. De maneira que, para poder transmitir o que seja um homem na sua falibilidade, na sua contingência, na sua fraqueza, eu procuro, assim, uma inspiração literária. Gosto muito de ler o Tagore, gosto muito de ler os poetas, gosto muito de entrar num processo de abstração, para eu não ficar neste terra a terra, porque o comportamento não está a nível desta mecânica primária, que é o fluxo do nosso pensamento cotidiano. Então eu procuro efetivamente conviver com gênios para buscar com eles um pouco de inspiração. Se eu obtive alguma coisa na minha vida, se ao longo da minha profissão eu realizei alguma coisa, se eu consegui algum resultado e algum sucesso na minha militância profissional no júri e fora do júri, eu atribuo isto exclusivamente a um predicado que eu me atribuo. Eu sou realmente um homem que me tenho na conta de um cidadão piedoso e indulgente. De maneira que eu entro num processo de sintonia e de identidade com o meu cliente e luto por ele. Tenho uma devoção e tenho um amor pela liberdade como supremo valor do homem. E tenho uma piedade pelo homem oprimido que me compelem ao trabalho com uma tenacidade, com uma pertinácia, com uma instância quase que sagrada. Tenho procurado ser, na proporção em que o advogado pode ser-lo, o mais sincero possível. Aqueles que acompanharam o desenrolar da minha vida profissional deverão ter verificado que eu procurei sempre perante o Tribunal Popular, ou perante o juízo togado, ser o mais sincero e o mais autêntico possível, lutando na possibilidade daquilo que é factível.